Bom dia, é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Bom, gente, agora, eu vou só falando aqui com os ouvintes, nas próximas semanas a gente está fazendo um circuito de entrevistas com os prefeitos da região de Campinas, nós vamos também ter deputados, então eu vou tentar, então vocês vão receber muitos prefeitos aqui da região, e Campinas, e a nossa rádio ela é ouvida por Campinas e várias cidades da região, e a gente está trazendo, então, começando com o prefeito Ricardo Lopes, a cidade recentemente sofreu aí problemas por conta das chuvas, né? Campinas tem sido bem prejudicada e Socorro também virou notícia de jornal, né? Porque você teve todo o centro ali alagado. Como que está a recuperação da cidade após essa chuva, prefeito? Na verdade, foi no dia 2 de janeiro, nós fomos surpreendidos por uma chuva muito forte. Fazia aproximadamente, acho que 40 e poucos anos que não se chovia daquela maneira. Foi só em 83. Foram 137 milímetros em 1 hora e meia. Então, Socorro ela tem o Rio do Peixe, né, que passa por dentro da cidade, mas nós temos alguns córregos. E o córrego que nós chamamos do córrego do Barrocão recebeu esse grande volume de água e, infelizmente, inundou todo o centro, inundou as lojas. Foi muito triste ver isso. Mas também a zona rural foi muito acometida, muito prejudicada, muitos danos aconteceram na zona rural, muitas pontes, nós estamos aí aproximadamente com 15 pontes que foram danificadas, 4 delas foram totalmente arrancadas, né? Então, teve vários desmoronamentos, foi um estrago muito grande que aconteceu lá. Mas nós fomos muito rápidos, praticamente 2 dias nós colocamos o centro em situação de uso para o comércio poder voltar a trabalhar. Eu tive, Rose, um apoio muito grande da região. Aproveito esse momento para agradecer, porque a região foi muito solidária. Inclusive, no dia, nós tínhamos 3 prefeitos ali com a enxada na mão, me ajudando no centro ali. Nós ficamos ali várias horas trabalhando. Então, toda a região, todo o circuito das águas, a região Bragantina, os prefeitos mandando máquinas, caminhão-pipa, eu não precisei pedir nada, você acredita nisso? Bom, Pelo né? contrário, eu precisei falar, pode parar, que nós já estamos dando conta. Agora, o que me chamou a atenção na fala do senhor, que o senhor disse que a chuva prejudicou muito a área rural. Muito. Socorro é uma cidade que tem uma economia voltada, né, para a agricultura. Houve muitas perdas, como que vai ser a ajuda para esses empresários ali, para esses agricultores? Na verdade, o que atrapalhou muito foram as estradas, que foram totalmente destruídas mesmo. Então, nós estamos sendo o mais rápido possível para colocar essas estradas numa situação de uso para não atrapalhar o escoamento agrícola, né? Então, na zona rural, nós não tivemos danos nas casas. Isso não, mas nas pontes. Plantação? Também na plantação, não. Eu achei que fosse na plantação. Não. Nós não tivemos danos na plantação, então esse tipo de prejuízo eles não tiveram. Nós tivemos, assim, o prejuízo das estradas. Okay. Então, para evitar atrapalhar esse escoamento agrícola, nós estamos fazendo muito rápido, fizemos pontes provisórias, né, até que se construa uma ponte permanente, uma ponte para que eles possam usar de maneira contínua, para que eles possam para que eles possam trabalhar e para que as pessoas não fiquem ilhadas. Muitos bairros no dia ficaram ilhados, porque houve, né, esses desmoronamentos e isso atrapalhou demais. Bom, eu vou colocar na conversa aqui o meu colega Edmilson Siqueira, que ele, só para o prefeito saber, ele faz o programa comigo, mas ele fica em home, né? Porque assim tem alguns privilegiados, entendeu, prefeito? Estou brincando, Edmilson. Edmilson, sua vez. Seria bom que fosse em Roma, né? Mas é home. Prefeito, eu tenho um amigo que mora aí Mora não, ele tem uma aras aí na Serra do Moquém, aliás, chama Serra do Moquém. O Pádua, né? Ele disse que ficou ilhado por lá. Eu gostaria de saber o seguinte: a enchente, a única coisa boa que tem quando acontece uma tragédia dessa, a cidade fica inundada, é saber exatamente os pontos que mais inundam, né? Perfeito. Nesse aspecto, há possibilidade da prefeitura de tomar uma providência e proteger esses pontos, porque sabe que se houver uma chuva maior, como foi essa também, esses pontos vão ser os mais atingidos. Então, a enchente pode ter servido para prevenir a cidade desse tipo de coisa? Exatamente. Ali na Serra do Moquém aconteceu que houve alguns desmoronamentos, né? Então, esse tipo de coisa você não consegue prever muito. Mas com relação ao córrego do Barrocão, com relação ao Rio do Peixe, nós já havíamos feito isso, graças a Deus que foi que nos ajudou, um desassoreamento, né, desse Rio do Peixe, que o Rio do Peixe chegou até seu limite máximo e não transbordou. Porque se ele tivesse transbordado, então os prejuízos seriam maiores ainda. Hoje nós estamos fazendo
várias limpezas, desassoreamento desses córregos, né? E, inclusive, estamos aumentando algumas áreas de escape para evitar mais prejuízos com outras chuvas. Nos 140 milímetros que nós tivemos, infelizmente, que foi uma tromba d'água, existem muitas coisas que não tem como evitar, porque foi muita chuva de uma só vez, né? Foi muita chuva de uma só vez. E a cidade ela foi construída em cima, literalmente, do córrego. Naquela época não tinha lei de APP, então você passa por essas dificuldades. O que nós estamos tentando fazer? Aumentando essas áreas de vazão da água para que, pelo menos, o centro não aconteça, diminua. Lógico, uns 140 milímetros é impossível você prever uma coisa dessa. Mas uma chuva de 40 milímetros, uma chuva de menor intensidade, não vai acontecer isso, com toda certeza, né? Na zona rural, os desmoronamentos aconteceram e acabaram sendo ilhados. Nós estamos fazendo o possível para alargar mais essas estradas, né? Para evitar novos desastres como esse. Mas na zona rural, né, como a Rose colocou muito bem, graças a Deus, nós tivemos alguns bairros que foram ilhados, mas foi muito rápida a ação da prefeitura com as máquinas, limpando a estrada, fazendo com que esses bairros não ficassem isolados. Né? Agora, prefeito, dinheiro para poder reconstruir, que é um problema. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente estava até conversando no primeiro bloco, eu e o Edmilson, a Campinas está enfrentando um problema sério, que é a questão de buracos na rua. Claro que é uma cidade muito maior, 1.200.000 habitantes. Nós temos uma questão já são 2 vítimas com queda de árvore, nós temos pontes que caíram, e o governador, inclusive, esteve em Campinas no último sábado para poder vir e prestar um apoio financeiro, e a prefeitura está fazendo o projeto. De onde o senhor está buscando dinheiro? Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Nós estamos observando isso, fazendo estudo. Infelizmente, podemos chegar a uma despesa aí, num prejuízo de quase 13 milhões, 13 para 14 milhões, porque houve assim, como eu disse, nós tivemos muita ajuda de todos na ajuda humanitária, né? Empresários ajudando as vítimas das enchentes. Mas hoje nós precisamos correr atrás da infraestrutura. E essa infraestrutura custa caro. Eu tenho o privilégio de dizer, e agradecimento ao governo do Estado, que foram muito rápidos. A Defesa Civil já chegou muito rápido. Já no 3º dia nós já estávamos conversando com o governador, várias prefeituras que passaram pelo mesmo problema. Então nós estaremos recebendo verbas do governo do Estado e também estaremos recebendo verbas do governo federal. O senhor tem ideia de qual o valor? Eu acredito que hoje, porque o que acontece? A Defesa Civil, ela trabalha muito com a urgência e emergência, né? Tá. Então, nós estamos aí com 15 pontes danificados, mas dentro dessas 15 pontes foram 4 pontes que foram totalmente arrancadas. Essas pontes, o governo do Estado vai estar trazendo para nós. Nós calculamos que chega aproximadamente 3 milhões nessa assessoria para essas pontes que precisam ser o mais rápido possível. Mas diante da tua necessidade é pouco, né? Eu não posso falar que é pouco, porque foi algo que me ajudou muito rápido, né? Entendi. Mas o que eu vou ter que fazer? Por que chega a um número tão grande de 13 milhões? Porque a cidade, e aí nós vamos buscar, vamos continuar trabalhando com o governo do Estado e com o governo federal, porque a cidade ela ficou cheia de buracos. Então, ruas que antes eu não estaria necessitando recapear, vou ter que recapear ela inteirinha. Porque, Rose, destruiu o asfalto da cidade. Impressionante. Destruiu o asfalto. Agora, e aí... Bom, gente, são 10 horas e 40 minutos. Nós estamos entrevistando o Ricardo Lopes, ele é prefeito da Estância de Socorro. Diante dessa calamidade, porque assim, o que a gente tem visto é que as prefeituras, principalmente aqui no estado de São Paulo, elas têm enfrentado assim, calamidades uma atrás da outra. Então, a gente tem agora esse período de chuvas, que tem sido uma das chuvas mais intensas. Em Campinas, por exemplo, já é o dobro de chuvas. O prefeito falou que o cabelo que ele tinha já não tem mais, porque ele já perdeu, porque ele precisa de dinheiro para poder fazer obras. Mas nós tivemos o Covid. O Covid foi uma outra situação muito complicada, porque todo o dinheiro que você tinha teve que ir para a área de saúde. E a sua cidade, por ser uma cidade turística, deve ter enfrentado um problema ainda maior. Como que vocês se ajeitaram e como que está esse pós-Covid na recuperação econômica da cidade, já que grande parte da economia é voltada para o turismo? Eu costumo dizer que em 2020 eu estava como secretário de saúde. Nós enfrentamos a especulação da pandemia, porque se falava muita coisa, mas ela, na verdade, não era de maneira tão intensa. Em 2021, como prefeito, eu enfrentei, né, nós enfrentamos, né, com toda a nossa equipe, a pandemia.
Não foi fácil, porque nós, como você colocou muito bem, nós vivemos... A nossa maior economia hoje lá é a agricultura, a nossa maior economia é a agricultura, que foi o que nos ajudou a enfrentar essa pandemia, por conta, principalmente, da diversidade de produtos que Socorro tem. Socorro não vive só de um produto. Então, a primeira economia sendo a agricultura, nos ajudou a enfrentar esse momento difícil que foi a pandemia. E no turismo, sim. No turismo, da mesma forma. Mas nós fizemos um trabalho muito importante lá. A gestão é importante que ela esteja trabalhando junto com o privado. Então, nós fizemos um trabalho, houve uma conscientização muito grande de se atender o turismo numa porcentagem segura. Né? Então, nós não ficamos estagnados. Nós conseguimos trabalhar. Lógico, muitos empresários passaram por dificuldades, mas eu costumava falar assim, hoje é dia, 2021, 2022 é dia de pagarmos a conta de água, a luz, pagarmos as contas para que nenhuma empresa seja fechada. Isso aconteceu em Socorro. Nenhuma empresa foi fechada no período de pandemia, mas esse período de lucro só começaria a acontecer depois. Nós tínhamos que manter isso. Você chegou a fechar o comércio? Você não fechou o comércio? Não fechei o comércio. Para não dizer que nós não fechamos, foi um final de semana que a minha UTI acabou lotando. Né? Então, nós achamos melhor esperar um pouco. Nós fazíamos várias restrições. E, como eu disse, o empresário trabalhou. Eu trouxe um empresário muito próximo da gestão para que fizéssemos numa situação que a economia pudesse continuar e a população ficasse segura. Então, como eu fui secretário de saúde 8 anos, então é um pouco mais fácil, né? De ter essa noção de urgência e emergência, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então, eu tive uma equipe muito técnica me apoiando. Edmilson. O senhor foi secretário de saúde durante 8 anos e depois foi prefeito justamente na pandemia, é isso? Olha para você ver, né? Eu nunca me envolvi, né? Assim, nunca fui candidato a vereador, nunca pleiteei nenhum cargo público. Eu entrei em 97 a 2000 como diretor de saúde e depois, em 2013, entrei como secretário de saúde. E na pandemia, trabalhamos forte, mas a proposta de sair como candidato a prefeito foi em 2019. Nunca imaginei essa situação, mas foi algo que nós enfrentamos bem. Eu acho que foi toda uma história, um contexto de gestão que nos ajudou. Eu sempre me apoiei muito na equipe técnica. Eu acho que é isso que o gestor tem que fazer. Né? Essa era uma hora de você trazer a população próxima, explicar para a população o que era necessário fazer para que eu pudesse proteger a minha população e não manter a minha economia estagnada. Teve muitas mortes e muitos casos. Socorro foram 113 mortes. 113 mortes. 113 é um número mortes. Alto para uma cidade de 42 mil habitantes. Muito triste, muito triste. Foram 113 mortes. Nós tivemos muitos contaminados, mas assim, se você observar para a região, assim, eu entendo assim, uma morte é muito triste. Então, eu entendo que até não foi um número alto perto do que aconteceu na região. Eu tenho uma cidade, por exemplo, eu não gosto de citar o nome, porque daí fiquei... Mas eu tenho uma cidade, mesmo número de habitantes, que eu tive mais de 500 mortes. Aliás, uma cidade com 35 mil habitantes. Menos habitantes que você. Menos habitantes do que eu. Então, o que aconteceu? Como nós conseguimos concluir, na época, a nossa UTI, quando não tinha nenhuma vaga na região toda, não teve um paciente de Socorro que precisou ficar numa maca por falta de vaga de UTI. Então, isso me ajudou muito. Eu tenho uma atenção básica muito forte lá. É isso que eu ia te perguntar na área de saúde, porque grandes problemas dos municípios é a questão da saúde, né? E principalmente na rede da atenção básica, não consegue atendimento paciente, aí para onde que ele vai? Ele vai para a emergência, Exatamente. Né? Como que está, Socorro? Nós temos um trabalho muito forte da atenção básica. Eu tenho uma cobertura de 93%. Em atenção básica. Isso me ajuda muito na alta e na média complexidade, né? A dificuldade hoje é o pós-pandemia. O que é o pós-pandemia? O pós-pandemia, as pessoas estão nervosas, estão depressivas, porque enquanto você está enfrentando a pandemia, a pessoa parece que ela está forte. Quando as dificuldades caem, aí que cai a ficha mesmo, né? Então, existe uma procura muito grande. Hoje, o nosso hospital atende, em média, 5.500 pessoas por mês, para uma cidade de 40 mil habitantes. Mas você observa que a necessidade maior mesmo é, sim,
do problema de depressão, problema de tristeza, aquele aperto pós-pandemia. A nossa cidade, como é uma cidade muito forte no turismo, uma cidade linda, nós estamos trabalhando muito bem com isso. Isso está gostoso, porque a nossa cidade ela é muito bonita. Eu falo aqui, sou suspeito de falar, né, Rosa? Eu sou o prefeito da cidade, mas é uma das cidades mais lindas do Circuito das Águas. Então, nós temos uma área verde muito grande. Há pouco tempo, nós ganhamos o título de Titaislow, a única cidade do Brasil a ganhar esse título. Por quê? O que significa Titaislow? Aonde ainda é a cidade do bem viver, onde você aproveita cada minuto da sua vida. Então, nós temos muitas cachoeiras, nós temos muitas pousadas, nós temos muita... nosso turismo rural é muito forte, né? Então, o que a pandemia trouxe de bom? Muita tristeza, sem dúvida nenhuma, mas muitos jovens que estavam trabalhando fora, hoje voltaram. Voltaram para Socorro. E se tornaram grandes empreendedores em Socorro na pandemia. Então, nós não gostaríamos de falar que a pandemia foi muita tristeza. Perdemos pessoas que amamos muito, que amávamos muito, né? Mas ela trouxe um lado positivo. Jovens que deixaram as pequenas cidades para ir para grandes centros, voltaram para trabalhar em home office, como aconteceu no caso de Edmilson aí, né, Edmilson? Trabalhando em home office. E eles perceberam, Rose, perceberam que eles poderiam ser grandes empreendedores dentro da sua cidade. Então, eu trabalho muito com o jovem. Essa é a minha ideia, trabalhar com o jovem. Fazer com que o jovem entenda que a sua cidade, ele não é um menino que trabalha no sítio. Ele é um empreendedor da área onde o pai dele era dono. Então, isso fez com que a cidade crescesse mais ainda no turismo. Hoje, nós ganhamos há pouco tempo o top turismo em turismo de aventura e também no turismo social. Então, o Socorro cresceu muito com isso. Hoje é uma cidade, tem o título de Titaislow, a única do Brasil, porque quando você chega lá, você vai observar uma cidade linda, passamos pela enchente, mas se você entrar lá, você observa como nós reconstruímos muito rápido tudo. Lógico, temos os buracos, como eu falei para você, para a gente recapear, mas a cidade não perdeu a beleza dela. Nós temos aí várias pousadas, vários parques de aventura, e isso é muito forte. Nós estamos conseguindo conciliar a agricultura, que é muito forte, né, na nossa cidade, que é a primeira economia. A cultura que é... Ela é muito diversificada. Foi por isso que nos ajudou na pandemia. Por exemplo, se existia... Hoje é café, o morango, é o mel, ela é muito forte. Então, isso nos ajuda. Porque se um produto cai um pouco de mercado, o outro se mantém forte. Então, o turismo e a agricultura estão trabalhando juntos. Tanto é que, né, temos o turismo rural. E isso faz com que o jovem fique na nossa cidade. Hoje, eu estou trabalhando muito com o jovem, para que o jovem... Trabalho muito, Rose, com o curso técnico. Por que o curso técnico? O curso técnico coloca o jovem no mercado muito mais rápido. Você tem escola lá? Temos escolas técnicas, trabalhamos muito com o CEMEP, trabalhamos muito com o SEBRAE. Esse jovem, o que acontece? Ele entra a trabalhar no curso técnico, ele já observa a vontade que ele tem de que faculdade ele quer seguir, mas ele já consegue sustentar a família dele de maneira mais rápida. Nós fizemos um projeto muito importante com o jovem, que eram as maratonas de startups. E isso chamou... E nas escolas municipais. O que aconteceu pós-pandemia, Rose? Muitos jovens, por não ter aula, né? Eram aulas online, eles começaram a trabalhar. Então, alguns deles não queriam mais voltar para a escola, porque pegaram o gosto de ter um trabalho. E nós não podemos perder isso. O jovem tem que voltar a estudar. Então, nós criamos essas maratonas de startups para o jovem entender que eles poderiam ser empreendedores sem deixar a escola. E muitos jovens... E tivemos um trabalho do empresário junto. Muitos jovens hoje já estão com as suas startups, já estão com as suas empresas, já estão trabalhando. Estudando. Outro trabalho muito importante que nós tivemos da Secretaria de Cidadania foi criar cursos para as mulheres. Infelizmente, muitas mulheres, você sabe hoje, que são vítimas da violência doméstica ali, e muitas mulheres não abandonam ou não deixam os seus parceiros por conta da dependência econômica. Então, nós criamos escolas, nós temos as escolas e profissões onde essas mulheres são capacitadas a aprender a ter uma profissão, desde uma profissão de beleza até fazer um pão, falando de maneira bem genérica, né? Para poder ter essa dependência econômica e poder enfrentar essa vida mais rápida. Então, nós trabalhamos muito com isso, para que a população mais carente possa ter seu ganho. Prefeito, uma das questões assim, de cidade turística é o desnível, né? A diferença da questão de custo de mercadoria, de mercado, custo de vida mesmo, para quem é turista e para quem é o morador.
E o morador acaba sofrendo por conta de que, como é uma cidade turística, o mercado vai ser tudo mais caro, né? Como o senhor olha para esse cidadão de Socorro para poder diferenciá-lo do turista e levar políticas públicas para ele? Políticas públicas, nós estamos trabalhando muito com o turismo, mas eu tento fazer o máximo possível para que eu tenha locais onde o meu morador de Socorro não pague. Porque eu entendo uma coisa, é a mesma coisa da nossa casa, Rose. Eu tenho que preparar minha casa para a minha família. E quem chega vai gostar porque eu preparei para a minha família. Então, eu não preparo a cidade de Socorro somente para o turista, eu preparo a cidade de Socorro para quem mora lá. E automaticamente, se quem mora lá gosta, o turista também vai gostar. Então, se você hoje você vai no supermercado, o preço é normal. O preço é normal. Você pode ser um pouco mais caro, a hotelaria, porque é o normal, isso em qualquer cidade. Sim. Mas o dia a dia, nós temos muitas áreas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa. Nós criamos o chamado Parque da Cidade. Dentro do Parque da Cidade foi algo que me ajudou muito a enfrentar esse pós-pandemia, né? Porque eu não pedi para as pessoas ficarem fechadas na casa. Pelo contrário, eu pedi para que eles caminhassem. A nossa cidade ela é muito linda. Eles não precisavam ficar em lugares aglomerados, mas podiam caminhar. Hoje, dentro do Parque da Cidade, eu tenho tudo de maneira de graça para a população. Eu tenho quadras de tênis, quadras de beach tênis, quadras de areia, streetball, grama sintética, skate. Temos ali trilhas. Se você quer ir lá para jogar uma dama, você vai ver mesas. Então, as pessoas... Hoje, o turista de Socorro, ele passeia, ele faz coisas que ele não precisa gastar, porque ele mora, né, na cidade e ele tem esse direito, né? Ele tem esse direito. Tá certo. Edmilson. O prefeito, o senhor falou aí de jovens que voltaram para a cidade, de cursos que estão sendo implementados lá, mas Socorro teve um problema de evasão escolar recentemente, né? Como é que está essa situação? Já foi suplantado? Exatamente. Infelizmente, foi esse pós-pandemia, Edmilson. Muitas crianças não queriam voltar para suas salas de aula. E, principalmente, né, muitas mães tiveram grande dificuldade, porque nem todos tinham essa facilidade online. Então, houve um trabalho muito forte por parte da Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, porque nós temos os agentes comunitários que fez essa busca ativa desses alunos, para que eles voltem para a escola, que nós tentamos mostrar que a nossa escola, o mais possível, que ela se torne mais atrativa possível, para que esses alunos voltem. Então, isso está sendo feito um trabalho muito intenso nessa situação. Mas, principalmente, essa evasão aconteceu por conta de muitos adolescentes já começarem a trabalhar e gostariam de continuar só ganhando e não voltando para as salas de aula. Mas, graças a Deus, isso está sendo sanado, esse problema está sendo sanado. São 10h54. Nós estamos entrevistando o prefeito de Socorro, Ricardo Lopes. Nós vamos dar um tempinho na entrevista, porque quem chegou aqui no estúdio foi o jornalista Gustavo Gimenez. Ele tem uma notícia de última hora que foi uma queda de um bimotor, um monomotor aqui na região. Mas quem vai explicar direitinho isso é o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Oi, Rose. Bom dia a você, o Edmilson, ao prefeito, todos que nos acompanham. É um modelo Trike, é uma aeronave modelo Trike muito semelhante à ultraleve, até para o pessoal de casa conseguir ter uma noção. Portanto, essa aeronave fazia um pouso no aeroporto da cidade de Americana quando houve um problema, isso a ser investigado ainda, e nesse momento acabou colidindo e tendo uma explosão. Houve um princípio de incêndio e o que se sabe, Rose, é que as duas pessoas que estavam nessa aeronave, nesse equipamento modelo Trike, conseguiram sair. Elas foram socorridas, levadas ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, ali da cidade americana, ambas com ferimentos leves, ainda assim queimaduras de 2º grau, mas de acordo com o que foi passado dos bombeiros, leves. Isso vai ser investigado daqui para frente, até para se evitar novos acidentes, e o estado de saúde a gente vai seguir acompanhando. Mas para a gente ter uma noção, né, as pessoas estavam conscientes, estavam bem, foram levadas, então, nesse atendimento. Aproveito, Rose, ainda aqui rapidamente, para falar do estado de saúde das 12 pessoas feridas em um incêndio que aconteceu ontem na cidade de Vinhedo. Dessas 12 pessoas, 5 apresentam um estado grave, uma delas internada no HC da Unicamp, ela com um estado mais complicado, com mais de 90% do corpo queimado, 95%. Além disso, temos uma outra pessoa internada em Valinhos e
outras 3 internadas na Santa Casa de Vinhedo. A expectativa é que 2 pessoas, pelo menos, que estão com a situação mais grave, consigam vaga em uma ala de queimados. Vale lembrar que temos aqui em Campinas, também em Limeira, Bauru, entre outras tantas cidades aqui que recebem essa ala, que é um cuidado mais específico, e assim que essas pessoas conseguirem vagas, certamente serão encaminhadas. Portanto, um incêndio grave que aconteceu ontem lá na cidade, resultando em 12 pessoas feridas. A gente segue acompanhando e detalhes ao longo do dia. Olha, eu vou dizer para você que quando eu vi essa notícia hoje caindo no nosso grupo da história da queda do avião, eu falei, gente, que semana trash que nós estamos vivendo. Porque nós tivemos a morte da menina por queda de árvore na segunda-feira. Ontem, esse incêndio com esse tanto de feridos. E hoje, a queda de avião. Mas, graças a Deus, que não teve vítima. Porque toda vez que você vê uma queda de helicóptero, avião, motor, qualquer coisa, a gente já fala assim, vai ter morte, né? E ontem tivemos o parapente também, Paulinha, verdade, né? Que era, inclusive, um funcionário da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, né? Então, assim, que semana, hein, Gustavo? Tomara que amanhã esteja melhor, né? Exatamente. A bruxa tá solta. Obrigada, viu, Gustavo? Que foi, Edmilson? A bruxa tá solta, pelo jeito. Tô achando, viu? Bom, Edmilson... Mas amanhã é sexta-feira, tudo vai melhorar. Tá certo, amém. Gustavo. Bom obrigada. dia. Boa quinta para você. E me espera para almoçar, hein? Hoje, pode deixar. Olha eu fazendo convite pro Gustavo, que eu não... senão ele me deixa almoçar sozinha. Bom, prefeito, vamos voltar, a gente precisa terminar a entrevista. Agora, eu já passo para o senhor, prefeito. O Luiz está dizendo, dando parabéns para o senhor e dizendo que o senhor vende a imagem da cidade muito bem, viu? Você ia comentar alguma coisa. Você sabe que, aproveitando essa fala, né? Tivemos uma preocupação muito grande, por ser uma cidade aventura, nós não tínhamos corpo de bombeiros em Socorro. E graças a Deus agora, né, como secretário de saúde, nós conseguimos trazer o SAMU para Socorro. E agora temos uma guarda muito efetiva, que faz um trabalho fantástico, aliás, é uma das maiores guardas da região, guarda municipal, e esse ano nós trouxemos o corpo de bombeiros. Então, muito importante. Nossa, eu acho que é fundamental. Imagina você ter uma... Era uma luta de 20 anos. Meu Deus. Você já imaginou uma luta de 20 anos. E quando tinha acidente, vocês buscavam Nós tínhamos bombeiros no Circuito das Águas, na cidade de Lindóia, e tinha um bombeiro de Amparo. Mas pensa bem, são 30, 40 minutos e foi algo impressionante, porque na semana que inaugurou o Corpo Bombeiro teve um incêndio que poderia ter queimado uma vila inteira. Foi 2 minutinhos, eles estavam lá. Inclusive, Edmilson, nós tivemos uma força muito forte, por isso que esses desmoronamentos, todos os bairros que ficaram ilhados, foi muito rápida a ação, porque nós tínhamos SAMU de um lado, nós tínhamos bombeiro do outro, nós tínhamos guarda municipal do outro, nós tínhamos as máquinas que vieram de outras prefeituras. A Socorro tem uma máquina, tem um almoxarifado muito bem equipado, com equipamentos muito bons, né? Então, houve um trabalho muito rápido, muito rápido. Hoje, o que é a demora hoje? Lá tirar as áreas onde pode ainda ser prejudicado, porque a terra está muito úmida ainda, as chuvas não pararam, então existe esse regime de alerta aí, agora, né? Então nós temos que tomar cuidado. É o problema de Socorro para o morador? Se eu chegar para o morador lá de Socorro hoje, perguntar e falar assim, qual que é o problema? É na educação, na saúde? Tem demora para atendimento na saúde? Olha, tem fila na vaga de creche? Hoje, Socorro é bem interessante. Se você perguntar para o morador, está demorando um pouquinho? Está demorando um pouco para atendimento aqui e ali, mas é engraçado, né? 93% da cidade é total dependente SUS. O convênio não consegue vender lá dentro. Então, nós entendemos e mostrando. O convênio chegou, eu vou citar, não vou citar convênio, pronto. Mas vamos imaginar. Vou citar, não fique bravo. Vou citar. Hoje nós temos a Unimed lá dentro, né? Ela falou, Ricardo, prefeito, nós temos dificuldade aqui porque o SUS de Socorro funciona. Então, existe hoje, você precisa de uma demora para urgência e emergência? Não. Existe uma demora para alguma consulta eletiva. Uma consulta eletiva hoje, se ela demorar a consulta num posto, ela vai levar 15 dias. Né? Ela vai levar 15 dias. Né? Se você precisa de uma consulta de urgência, você tem na hora. Né? Então, agora, vocês têm aquele problema, por exemplo, aqui em Campinas, a gente recebe pacientes de outras cidades e Campinas também manda para outras cidades. Como que é essa dificuldade que eu passo? Por que Socorro acaba lotando muito? Quanto melhor você deixa, mais procura você tem. Então, na região, eu só tenho Serra Negra que tem hospital. Então, eu tenho Lindóia, eu tenho Pinhalzinho, Pedra Bela, Tuiuti, todos não têm hospital. Então, a média complexidade, hoje, Socorro, ele acaba cuidando de Pedra Bela e Pinhalzinho. Então, muitas pessoas acabam vindo. Alta complexidade, nós temos o fluxo indo para Bragança Paulista, que é alta complexidade. E isso acaba... Minas acaba vindo muito para Socorro,
acaba superlotando o nosso hospital. Região de Monte Verde. Não. Região de Munhoz, Bueno Brandão, acaba tá. vindo para Socorro. Nós estamos a 20 quilômetros da divisa, né? Tá. Hoje o Socorro, ela tem, assim, para uma cidade de 42 mil habitantes, você ter uma UTI, é a coisa mais difícil do mundo, né? Você não encontra em sua volta. No final de semana, a população de Socorro vai para quanto? Praticamente ela triplica, né? Triplica ali. Porque então, tem uma, assim... uma busca muito grande do turismo lá. Só que Socorro ela tem uma área rural muito extensa. São aproximadamente 1.400 quilômetros de estado de terra. Você já imaginou isso? Entendi. Então, você não observa, se ela não consegue lotar Socorro. As pessoas buscam muito essa zona rural. Então, hoje, principalmente pós-pandemia, as pessoas enxergaram Socorro numa cidade gostosa para se estar. Por quê? É uma cidade com verde maravilhoso. Eu digo de maneira muito tranquila, no Circuito das Águas, é uma das cidades mais bonitas do nosso verde. Você mora na zona rural ou na cidade? Olha que engraçado. A cidade chegou na minha casa, porque eu morava na zona rural. Eu moro numa chácara, eu gosto demais. Né? Tenho cavalo na porta da minha casa, entendeu? Gosto muito. Então, é uma cidade assim, ela cresceu muito, mas eu até brinquei com a Roberta aqui, que trabalha aqui junto com vocês. Se você chegar lá em Socorro, Rosa, a primeira coisa que eles vão perguntar para você, gente, de quem você é? Então, o Socorro tem essa característica de saber quem é a família, de saber onde você mora. Então, esse carinho que a população tem é algo impressionante. Essa parte humanitária que nós observamos durante as enchentes era algo que nós precisamos falar, gente, os empresários, as pessoas, você ficou impressionado como as famílias foram assistidas nesse período de enchente, por esse carinho que nós temos. Certo, prefeito, nós precisamos terminar a entrevista, mas o senhor falou que gostaria de falar, eu já passo para você, Edmilson, gostaria de falar sobre o Natal iluminado. Mas vai lá, Edmilson, antes do prefeito falar. Só uma última pergunta. O senhor é candidato à reeleição? Olha, eu provavelmente serei candidato à reeleição, mas eu sempre penso assim, você tem que estar feliz em tudo aquilo que eu faço. Se hoje fosse a reeleição, sem dúvida nenhuma. Nós estamos com um trabalho muito forte, o nosso grupo tem feito um trabalho impressionante. Desde 2013 lá, a cidade ela mudou completamente, entendeu? Tínhamos aí uma cobertura de atenção básica, a gente tocou, né, Rose? De 30%, nós pulamos para 93%. Não tínhamos SAMU, não tínhamos UTI, não tínhamos bombeiro, não tinha nada. Não tinha nada. Então, a cidade veio numa crescente muito grande. Então, nós temos muito trabalho, muitos projetos para se fazer. Enfrentei pandemia, enfrentamos enchente. Mas é nessa hora que o gestor mostra o quanto ele tem que... Terminar a entrevista, o senhor falou que queria falar sobre o Natal. Vou convidar vocês para estarem nas festas que nós temos lá, mas Natal, luzes de Natal. Nossa cidade ficou linda, cada rua era um cartão postal. Procura lá, Luz Natal de Socorro ou Tita Slow Socorro, e você vai ver como o Socorro é linda. Tá certo. Prefeito, muito obrigada por ter vindo até os estúdios da Band para poder dar essa entrevista para a gente. E eu vou conhecer Socorro, porque eu só passo por lá, eu nunca entrei. Já está conversando. Se você passar uma vez só, você não para vai sempre estar entrando e conhecendo as belezas que Socorro tem. Tá certo. Prefeito, muito obrigada. Uma boa quinta-feira para o senhor. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.